Olá, queridos irmãos e amigos, como é que vocês estão? Eu espero que você esteja bem e hoje é domingo e estamos mais uma vez passando aqui para nos encontrarmos em mais uma semana, que se inicia. E eu quero começar desejando sobre a sua vida, desejando para você, nessa semana que começa, a graça e a paz do Senhor sobre a sua vida e que nessa semana o Senhor em tudo, em todas as suas necessidades, Ele dirija a sua vida e que a vontade do Senhor se realize sobre cada um de nós. E é muito bom estarmos nos encontrando aqui, mais uma vez, e hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre um tema muito relevante, muito importante nesses dias de crise que nós temos vivido. Eu quero falar sobre 3 conselhos de Jesus para nós nos libertarmos do fardo, do peso da ansiedade. E para isso eu quero refletir um pouquinho com os irmãos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que vai do verso 25 até o verso 34. E eu quero começar então lendo com vocês a primeira consideração que Jesus faz. Jesus diz assim: "Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes?" Nesse texto aqui, Jesus ele está conversando com os seus seguidores, com os seus discípulos, no Sermão da Montanha, e aqui Jesus toca então no tema da ansiedade. Ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou beber, ou vestir. E por quê? Porque para um discípulo de Jesus, o grande medo do discípulo de Jesus não é mais o medo da morte, porque nós temos a segurança da vida eterna. O grande medo que nós temos é o medo da vida. É tudo que pode vir a acontecer aqui nessa vida. E por isso Jesus, sabendo então que os seus discípulos lidavam com essa questão, e eu e você também lidamos, Jesus então ele vai nos ensinar como lidar com essa questão da ansiedade. E a pergunta é: o que é ansiedade? Ansiedade é um profundo medo, uma profunda insegurança sobre o futuro, sobre o amanhã. É o que Jesus nos ensina aqui. Ele diz aí no verso 31, veja o que o Senhor Jesus diz. Ele diz: "Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos?" Olha que interessante esse versículo. Então, a ansiedade é uma profunda inquietação, uma profunda insegurança em relação ao amanhã, em relação ao futuro. Porque nesse versículo que nós lemos, veja aí que todas as perguntas, as dúvidas, as interrogações, elas estão no tempo futuro. Não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, lá no futuro, com que nos vestiremos. Por isso que nós podemos definir então a ansiedade como essa profunda inquietação com o dia de amanhã, com o futuro, essa profunda insegurança sobre como será a nossa vida no dia de amanhã. E é muito interessante que nessa palavra de Jesus, Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus não diz para eu não sentir a ansiedade. Ele diz para a gente não andar ansioso, porque sentir e andar são coisas diferentes.
Todos nós vamos sentir o medo. Todos nós vamos sentir a inquietação. A recomendação de Jesus aqui não é para eu não sentir, porque isso seria impossível. Mas a recomendação de Jesus aqui é para que esse medo, essa insegurança, ela não me domine, ela não domine a mim, ela não domine a você, e que você não permita com que seja o medo e a insegurança que dirijam a sua vida. Então nós vamos sentir. Por exemplo, nessa época de crise do coronavírus agora, nós temos dúvidas, né? Nós temos inseguranças, nós temos inquietações sobre o futuro. Como vai ser? Mas Jesus aqui está dizendo, olha, não deixa isso crescer na tua vida, não deixa essa inquietação, essa insegurança crescer e passarem a dirigir você, a dominar você e a determinar as suas escolhas e decisões para a vida. Não permita isso, não ande ansioso. E é muito interessante porque, na verdade, nós podemos, baseados aqui na sabedoria do Evangelho, dizer que a pessoa ansiosa é uma pessoa que sempre espera o pior do amanhã. Guarde isso. A pessoa ansiosa é uma pessoa que sempre espera o pior do futuro. Quando ela pensa no amanhã, ela só projeta, ela pensa pensamentos catastróficos. Vai dar tudo errado, vai complicar tudo, nada vai dar certo. E a pessoa, então, que anda ansiosa e dominada pela ansiedade, então, ela é uma pessoa que sempre está esperando o pior do amanhã. E isso produz, conforme as próprias palavras de Jesus aqui, muita inquietação, muita angústia, muito sofrimento em relação ao nosso futuro. Jesus diz aqui, não andeis ansiosos. E ele nos dá 3 razões para nós não nos deixarmos dominar, então, pela insegurança. A primeira razão, ele diz, é porque a ansiedade é inútil. Irmão, andar ansioso não vai ajudar você em nada. A ansiedade é inútil. O Senhor Jesus diz aí, no verso 27, ele diz assim, preste atenção. Qual de vós, por ansioso que esteja, por mais ansioso, inquieto que esteja, angustiado, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olha só o que Jesus diz aqui. O côvado era uma unidade de medida que equivalia ao comprimento de um passo. Mais ou menos 40, 45 centímetros. Comprimento de um passo. Jesus está dizendo aqui, quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um passo ao curso da sua vida, aquilo que planejou, a direção que você está seguindo, pode acrescentar um passo. Não dá. Jesus está ensinando aqui que a ansiedade não acrescenta nada. Ansiedade é inútil. Em segundo lugar, por que nós não devemos andar ansiosos? Porque a ansiedade, ela é prejudicial. Ela não só é inútil, mas ela também é prejudicial. Além de ela não acrescentar nada, não acrescentar nenhum passo, ela subtrai. Ela pode, na verdade, nos prejudicar muito. É o que Jesus diz aí no verso 34, quando ele diz assim, basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo aqui é que eu e você, nós já temos uma cota de dificuldades naturais da vida. E a pessoa ansiosa, quando ela está ansiosa, Jesus diz aqui que ela não raciocina direito. A pessoa aflita, ela não raciocina direito. E ela toma decisões impensadas na sua aflição, na sua ânsia. E aí ela acaba, a cota de problemas do dia, ela ainda acrescenta um monte de outros problemas desnecessários que não precisava, mas que vem, por quê?
porque ela está andando ansiosa, e andando ociosa ela vai tomando decisões atrapalhadas. Isso já aconteceu com você? Já teve essa experiência de agindo com ansiedade, com aflição, e você, por exemplo, fala uma coisa na hora errada, e aí complica tudo, traz um monte de problema para o mal já que já tem na vida, você ainda traz um monte de problema porque você agiu precipitadamente. Quem de nós já não fez isso, não é? E em terceiro lugar, não andeis ansiosos, por quê? Porque a ansiedade é desnecessária. Ela é desnecessária. Por que ela é desnecessária? Porque nós somos filhos amados de Deus, é o que Jesus ensina aqui nesse texto. Nós somos filhos amados de Deus. E o nosso Pai, ele se importa com as nossas necessidades. Se não, veja aqui que nós estamos debaixo do cuidado de Deus. Por isso que a ansiedade, além de ser inútil, além de ser prejudicial, ela é totalmente desnecessária, porque nós temos um Pai celestial, que se importa com as nossas necessidades e cuida de nós. Veja o que diz Jesus aí. Ele diz assim para os seus discípulos que estavam com medo da vida: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Somos filhos de Deus. Jesus diz, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Olha essa pergunta de Jesus. Vocês são filhos, será que em vocês, sendo filhos do Pai Celeste, vocês não valem muito mais? E se Ele cuida das aves, Ele não vai cuidar muito mais de vocês? É claro que sim. E aí Jesus diz no verso 28 e seguintes: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, se Deus veste o mato, é erva que hoje existe, amanhã vai queimada no fogo. Será que Ele não vai cuidar muito mais de vocês que são filhos? E aí Jesus continua dizendo, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. E agora veja, preste atenção, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Somos filhos. Aqui nesse texto, 2 vezes Jesus nos lembra que nós somos filhos amados do nosso Pai Celeste. Nós temos um Pai Celestial que não está longe e distante lá no céu. Não. Ele está aqui. O reino de Deus está próximo, está perto de nós, está entre nós. E este Pai Celeste, Ele cuida de nós, e por isso que a ansiedade também, ela é inútil, ela é prejudicial, mas além de tudo, e mais importante, ela é desnecessária. E por isso tudo é que Jesus, então, ele dá 3 conselhos. E eu queria encerrar essa mensagem, então, deixando esses 3 conselhos de Jesus para nós, então, nos libertarmos do peso da ansiedade. Jesus, o primeiro conselho que ele dá é: buscai, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino é buscar, irmãos, é procurar crescer nessa segurança de que nós não estamos órfãos e que nós estamos debaixo do olhar amoroso e do cuidado amoroso de Deus. E esse cuidado,
Jesus diz aqui, que é esse cuidado, além de ser amoroso, ele tem mais duas características. Ele é amoroso, mas ele é também um cuidado maravilhoso. Preste atenção. Jesus diz algo aqui que eu considero tremendo. No verso 29, ele diz assim: eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios que o meu Pai amorosamente veste. O cuidado de Deus, ele é maravilhoso. Irmãos, Salomão, e Jesus não é à toa que ele usa o exemplo de Salomão aqui. Salomão foi o homem mais rico de toda a Bíblia. Salomão, ele tinha assim, se a gente fosse comparar hoje em dia, né? Salomão tinha assim umas, eu acho que sabe aquelas mega sena acumulada de final de ano, quando eles sorteiam lá no Réveillon, lá uns 200 milhões assim, Salomão, ele tinha umas 20 mega senas acumuladas. E o que Jesus diz aqui é tremendo para mim e para você. Jesus está dizendo que o nosso Deus, ele cuida tão bem de nós, que nem 20 mega senas acumuladas, nem toda a riqueza, a glória de Salomão, poderia cuidar melhor de mim do que Deus cuida de mim. É algo tremendo, porque esse cuidado amoroso é também um cuidado maravilhoso. E mais do que isso, esse cuidado é um cuidado fiel. É um cuidado fiel. Nós podemos descansar e confiar nele. Esse texto aqui, ele nos faz promessas. Promessas maravilhosas. Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. E nós precisamos escolher se nós vamos crer e confiar na palavra de Jesus, ou nós vamos continuar andando com todas essas dúvidas e inseguranças sobre o futuro. Creia e confie na promessa. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Que todas as coisas são essas que serão acrescentadas? Aquilo que Jesus falou no versículo anterior, né? O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas aquelas coisas, a comida. Jesus está dizendo aqui que o nosso Pai, ele conhece todas as nossas necessidades, e todas essas necessidades serão supridas e acrescentadas na nossa vida. O segundo conselho que Jesus dá aqui, para nós nos libertarmos do fardo dessa ansiedade e dessa inquietação, ele diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Crer que o amanhã trará os seus cuidados. Esse é o segundo conselho de Jesus. E essa expressão, ela tem dois sentidos. Em primeiro lugar, o amanhã trará os seus cuidados significa que o amanhã trará os seus desafios, os seus problemas, os seus próprios problemas. Ou seja, a maioria das coisas pelas quais eu estou sofrendo hoje não vão acontecer. É isso que Jesus está dizendo aqui. A maioria das coisas pelas quais eu estou sofrendo, me angustiando e me estressando hoje, não vão acontecer, porque o amanhã trará os seus cuidados. E a gente sabe que é verdade isso, né? Quantas vezes nós já experimentamos isso? Ficamos noites e noites sem dormir por causa de alguma coisa, e essa coisa nem aconteceu. O segundo sentido dessa frase é que o amanhã trará os seus cuidados, é que o amanhã traz bênçãos também. O amanhã traz os seus cuidados. O amanhã não traz só problemas. O amanhã não trará só dificuldades e crises. Mas o amanhã, junto com os problemas, no pacote do amanhã, vem também os alívios, os escapes, os caminhos, as bênçãos, os milagres de Deus. Todo aquele cuidado amoroso que a gente acabou de ver que Jesus fala, ele também vai estar, ele vem junto no pacote do amanhã. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13,
ele diz algo maravilhoso. Olha só o que ele diz. Ele diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Glória a Deus. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com a provação, Ele proverá livramento para que vocês a possam suportar. Olha que coisa maravilhosa. Isso é uma promessa. Junto com a provação, junto com a dificuldade, vem também o livramento, o escape, uma porta. E essa é a promessa que Jesus nos faz aqui. Eu queria deixar um desafio com você, nessa semana que começa. Quando você começar na tua mente, nos teus pensamentos, começar a ficar muito inquieto, preocupado, inseguro, aflito e ansioso, eu queria que você decorasse esse versículo aqui, essa palavra de Jesus, porque isso é uma promessa de Jesus. E aí você repetisse em voz alta, repita. Quando você começar a ficar muito angustiado, repita em voz alta: o amanhã trará os seus cuidados. E finalmente, o último conselho que Jesus nos dá aqui, para nós nos libertarmos desse fardo da ansiedade e das suas inquietações, ele diz: basta ao dia o seu próprio mal. O que significa essa expressão de Jesus? Jesus está dizendo aqui que nós precisamos colocar o nosso foco nos problemas reais de hoje. A ansiedade, a pessoa ansiosa, ela fica hoje presa, pensando em tudo que pode vir, talvez, quem sabe, a acontecer amanhã, e ela deixa de resolver os problemas reais de hoje. E Jesus está dizendo aqui, dizendo assim, não faça isso. Não faça isso. Mas basta a cada dia o seu próprio mal. Ponha o teu foco e comece a pôr a tua energia e a resolver aqueles problemas que você pode começar a resolver hoje, no dia de hoje. Por quê? Em primeiro lugar, porque quando a gente resolve um problema, a ansiedade diminui. Problemas resolvidos diminuem a ansiedade. Uma grande fonte de ansiedade da nossa vida são os problemas não resolvidos. Então comece a resolver os problemas que você pode resolver hoje. Foque nisso. E em segundo lugar, porque quando eu me limito à cota de problemas, os problemas reais de hoje, que eu posso resolver hoje, a vida fica muito mais fácil e muito mais leve de ser vivida e levada. Essa foi a sabedoria, por exemplo, que Josué teve para conquistar a terra de Canaã. Essa foi a sabedoria de Josué. Eu acho muito impressionante que quando Josué, ele assumiu uma responsabilidade de realizar a conquista da terra de Canaã, uma responsabilidade que nem Moisés conseguiu realizar. Você consegue imaginar o peso? Você tem que fazer uma tarefa que o próprio Moisés não conseguiu. Eu entraria em pânico, e a Bíblia fala que o Josué entrou em pânico mesmo. 3 vezes no capítulo 1 do livro de Josué, Deus tem que dizer assim: não temas, seja forte e corajoso, não te assustes. Porque ele ficou em pânico, muita ansiedade. Como é que ele resolveu essa ansiedade? A Bíblia fala que Josué, ele parou de pensar em tudo que ele precisava conquistar e começou então a ir por partes. Se você perguntasse para Josué, Josué, você precisa conquistar a terra prometida? E Josué ia dizer assim para você: não, hoje eu tenho que conquistar apenas Jericó. Jericó. E de Jericó em Jericó, a galinha enche o papo. Foi assim que Josué fez. Ele foi por partes. E a Bíblia fala que ele foi vitorioso. Porque Josué, ele parou de pensar em tudo o que tinha pela frente. Meu Deus,
Tudo é impossível. Se eu pensar em tudo que a gente tem pela frente, é impossível. Mas se eu pensar só em Jericó, se eu colocar o meu foco no mal do dia de hoje, nos problemas e nos desafios do dia de hoje que eu posso trabalhar, aí a gente vai de dia a dia, vitória em vitória, a gente vai realizando as conquistas que a gente precisa realizar. Por isso Jesus diz, basta a cada dia o seu mal. Foque nos problemas reais de hoje e que você pode resolver hoje. Mas e o amanhã, pastor? E o amanhã? E aquelas coisas lá da frente, as grandes... O amanhã trará os seus cuidados. Quando a gente chegar lá no amanhã, junto com os desafios do amanhã, virão também, isso é uma promessa de Jesus, virão também os cuidados de Deus para a nossa vida. Amém, queridos irmãos? Vamos orar, deixa eu orar com você, deixa eu orar por nós. Fecha os teus olhos e abra o teu coração para o teu Pai Celestial, que se importa, que conhece e que cuida das suas necessidades. Nosso Deus e nosso Pai, nesse início de semana, nós clamamos que a tua paz que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente de cada pessoa que está orando comigo agora, do teu povo, da tua igreja. Guarde o coração e a mente. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, pela fé no teu evangelho, pela fé na tua palavra, que nós possamos vencer e nos libertarmos desse peso da ansiedade que traz tanta dor e tanta inquietação e angústia para o nosso coração. Senhor, nós cremos que nessa semana que começa, nós cremos e nós confessamos que junto com cada dificuldade e desafio, também virá o escape, o alívio, também virá o milagre do Senhor e os livramentos do Senhor, os cuidados do Senhor virão sobre as nossas vidas, porque essa é a tua promessa e na tua palavra nós descansamos. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Queridos irmãos, então eu quero desejar para você, nessa semana que começa, que você fique aí com o teu coração e a tua mente cheios da paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Que Deus os abençoe.